Olá, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para fazer o comentário da lição de quarta-feira e o título dela é bem impactante: O caráter de uma nova vida. Irmãos, se eu tiver de fato sido transformado por Deus, se eu na verdade sou uma nova criatura, isso é uma consequência de estar ligado a Cristo. Não foi isso que Paulo falou aos Coríntios 5,17, na sua segunda carta? Quando ele fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E o caráter da nova vida, ela demonstra uma pessoa que tem o fruto do Espírito Santo, e o fruto do Espírito Santo envolve 9 características do fruto do Espírito Santo. Então não é só uma. E o autor colocou aqui, de acordo com o texto aos Colossenses, algumas delas, quando ele fala sobre mansidão, sobre amor, paciência. E aqui no verso 12 a 14 do capítulo 3, o texto diz assim: visto que Deus os escolheu para ser povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoe-os quem os ofender. Lembre-se que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. E para fechar aqui o texto, o verso 14 nos diz o seguinte: acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. Esse nome harmonia tem a ver com união, unificação, junto. Era assim que era o povo de Deus antes do pecado entrar. E quando eu falo povo de Deus, estou falando de Adão e Eva. Eles viviam em plena harmonia, mas uma nota dissonante entrou nessa terra e trouxe uma nova canção perniciosa. O inimigo causou todos os males que nós conhecemos até então. E diante disso, por isso que eu coloquei assim, quem, quem foi transformado perdoa. Se eu não perdoar alguém, irmãos, eu estou demonstrando que eu ainda permaneço na carne. O inimigo tem prazer em manter uma pessoa e outra sem reconciliação, porque na reconciliação quem atua é o Espírito Santo. Na reconciliação a pessoa mostra que está buscando diferença, está buscando um novo ser, na verdade. Por isso que o caráter da nova vida. Ellen White tem uma frase que ela diz assim, rapaz, é a parábola de Jesus, eu me lembrei do texto, agora fugiu. Sim, lembrei agora. O caráter, quando moldado ou quando aperfeiçoado, conforme o modelo divino, é a única coisa que vamos levar daqui para o céu. Então, o caráter precisa ser transformado de glória em glória, até chegarmos no dia da sua volta e estamos totalmente transformados para dar a salvação. Então, lembre-se, ele citou aqui das 9 características, pelo menos 5 ou 6. Quando ele fala sobre mansidão, quando ele fala sobre paciência, quando ele fala sobre bondade, compassividade, e no final, verso 13, ele fala sobre amor e perdão. O amor no verso 14, né? Acima de tudo, revista-se do amor que une. Me permita fazer um comentário aqui nesses 1 minuto, que eu vou gastar mais um, que eu quero que fique no máximo por 5 minutos. É fácil perdoar? Não. É mais difícil ainda esquecer. Então, quem perdoa, embora que ainda possa ter vislumbres de lembrança, ele deve nunca renovar a questão com a pessoa com quem ele teve um problema. Lembra do trecho de Provérbios? O que é... O que... rapaz, tá deu um branco agora. O que encobre, lembrei agora, o que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão afasta os melhores amigos, tá? Então, assim, quem de fato ama, ele perdoa. E quem de fato perdoa é porque ama. Cristo nos perdoou sendo nós ainda pecadores. E quando o texto fala assim, o que encobre a transgressão busca a amizade, não está falando de você encobrir um erro de alguém, mas é não levar em consideração aquele erro que foi feito em relação a você, uma vez que aquilo em Cristo deve ser esquecido. Irmãos, quando Cristo fala sobre isso na parábola do servo incompassivo, isso nós entendemos que um devia 10 mil talentos, é a minha dívida com Deus, e o outro devia 100 denários. O que devia 100 denários, infelizmente, foi até ele com mesquinhez e cobrou, fazendo pressão psicológica, pressão emocional e, acima de tudo, ameaças para que ele pagasse. O senhor daquela história que ele devia a ele 10 mil talentos, ele perdoou. O nosso pecado com Deus é um valor inestimável de 10 mil talentos. O erro do próximo para comigo é 100 denários. Ele é pagável. Então, assim, se você quer ter um caráter transformado de nova vida, busque, de fato, ser perdoadora, ser mansa, ser humilde, compassiva e, acima de tudo, ame uns aos outros. Vamos orar?
Pai Celestial, obrigado porque a Tua palavra nos fala com tanto vigor sobre o ser nova criatura. E nós queremos ser, Senhor. Por favor, Pai, perdoa nossas faltas, permanece conosco e nos transforma a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe e até amanhã com o estudo da quinta-feira. Para a glória de Deus, forte abraço, até lá.